Fala, galera, aqui é a Prof. Isis, sou prof de Química e decidi gravar aos pouquinhos as questões da UFSM para vocês. Então, eu vou ir liberando no decorrer agora das férias de julho, cada uma das questões que caiu na prova recentemente. Então, começando ali pela questão de número 23. A cientista Vitória Rossetti foi a primeira mulher a se formar em agronomia no estado de São Paulo e a segunda no Brasil em 1939. No Instituto Biológico do Estado de São Paulo, foi pesquisadora e se tornou referência internacional em plantas cítricas. Cítricos como a laranja e o limão produzem um ácido ascórbico, vitamina C, representado na figura a seguir, que é utilizado no setor alimentício para o retardo do escurecimento dos alimentos. Muito bem. Alimentos como batata, maçã e banana, quando descascados e cortados, sofrem um processo de escurecimento enzimático, em que sua superfície fica escura. Essa mudança de cor se dá por reações dos compostos fenólicos com o oxigênio do ar, catalisados pela enzima polifenol oxidase. E aí diz na sequência o seguinte: o produto dessa reação é a quinona, que forma pigmentos e tem sua reação representada abaixo. Muito bem. Vamos lá, vamos ver o que ele quer saber. Com base no exposto, considere as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa diz: na reação, a hidroquinona sofre oxidação, ou seja, perda de elétrons na sua estrutura. Então, vamos voltar aqui na imagem e ver a hidroquinona, que está representada aqui, à direita da imagem. E aí vocês estão vendo ali a hidroquinona, que pertence ao grupo dos fenóis, né? Por quê? Porque tem uma hidroxila ligada a um anel aromático. E aí essa hidroquinona, quando em contato com o oxigênio, acaba se oxidando, pessoal. Então, quando a gente estuda lá na química orgânica reações orgânicas, as reações de oxidação dos álcoois, e não só dos álcoois, né? As oxidações de uma maneira geral, a gente acaba transformando esse composto orgânico em uma cetona, dependendo do contexto. Então, nesse contexto, sim, a gente vai acabar transformando esse composto orgânico, na presença de oxigênio, numa cetona, que nesse caso aí é uma quinona, tá? E a oxidação, tá ou não está relacionada à perda de elétrons? Sim, tá? Eu costumo falar em aula para os alunos que, para lembrar, né, o que acontece na oxidação, é bom lembrar da regrinha do OPA, tá? Quem oxida perde elétrons e, consequentemente, aumenta o seu NOx. Então, se a gente analisar a afirmativa número 1, que diz que a oxidação está relacionada com a perda de elétrons na estrutura, sim, tá certo essa alternativa, tá? Então, ó, colocar um V de verdadeiro. A segunda afirmativa diz: o composto responsável pela pigmentação escura nas frutas, pertence à função orgânica cetona. Mesma função orgânica presente na vitamina C. Então, se a gente voltar aqui e ver que a função orgânica, né, que está presente aqui na quinona, como eu comentei, acaba sendo acetona, tá? Como que eu sei que é uma acetona? Se vocês analisarem, aqui eu tenho um carbono que está fazendo dupla ligação com oxigênio, e aí, para ser uma acetona, esse carbono da dupla ligação com oxigênio tem que estar entre dois carbonos. Então, sim, pessoal, ali eu tenho uma acetona, tá? No caso da vitamina C, então, ó, o que eu imagino que pode ter acontecido com alguns alunos, né? Olharam aquela dupla ligação com carbono, aqui a gente também vai ter um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, né? Oxigênio e carbono. A galera olhou e já de cara, nossa, é aqui que eu tenho uma acetona. Mas na verdade não, tá? Por quê? Porque para ser uma acetona, esse carbono aqui, ele tem que estar ligado entre dois carbonos. E eu não tenho dois carbonos, né? O que eu vou acabar tendo? Eu tenho um carbono aqui, ok, mas do outro lado eu tenho um oxigênio.
Então, esse carbono da dupla ligação com oxigênio, ele está entre um carbono e um oxigênio. E aí isso acaba não configurando uma cetona. E aí que é o problema, porque eu imagino que alguns podem ter se equivocado na hora, né? Ou por nervosismo, ou porque acabou esquecendo, ou porque realmente não sabia, tá? Então, aqui, pessoal, o que eu vou ter? Eu vou ter um carbono fazendo uma ligação com uma dupla ligação com oxigênio, nesse lado um oxigênio, e esse oxigênio ligadinho ao quê? A outro carbono, tá? Então, aqui eu também vou ter outro carboninho. Isso aqui, galera, configura um éster cíclico. Um éster cíclico, tá? Então, aqui eu não tenho uma acetona. O que eu vou ter de outros grupos aí, né, orgânicos? Eu vou ter aqui um álcool, por causa dessa hidroxila ligada a um carbono, um outro álcool, por causa dessa hidroxila ligada a outro carbono. Aqui eu vou ter um enol, porque esse carbono ligado à hidroxila está fazendo dupla ligação. E aqui também eu vou ter outro enol, tá? Então, nesses dois casos aqui de baixo, eu tenho enol, e nos casos aqui de cima, eu tenho um álcool. Então, essa segunda afirmativa acaba sendo falsa, tá? Porque na vitamina C não tem cetona. A última afirmativa diz o seguinte: a vitamina C é um inibidor do escurecimento enzimático pela capacidade de reduzir quinonas a compostos fenólicos antes que formem pigmentos escuros. Então, ele está nos dizendo que a quinona acaba sendo reduzida a compostos fenólicos. Compostos fenólicos. O que são compostos fenólicos? Fenólicos. São compostos que têm uma hidroxila ligada a um anel aromático. Tá? Isso aqui é um fenol. Aqui saiu o F, falho. Tá? Então, a quinona, que é a responsável pelo escurecimento, consegue ser reduzida a compostos fenólicos? Sim, consegue, tá? E isso, quem faz essa redução acaba sendo a vitamina C, tá? Mas antes de eu marcar aqui a alternativa, eu trouxe um slide onde eu comento, o que está aqui na parte de cima do slide, eu comento nas aulas de orgânica, tá? Quando eu levo para os alunos a aula de reações orgânicas. A gente tem uma acetona e acetona quando, na presença de hidrogênio, que é o que está sendo mostrado aqui, tá? Que é o que vai ter lá na vitamina C, o hidrogênio acaba o quê? Quebrando essa dupla ligação que está aqui, e aí essa dupla ligação ela acaba virando o quê? Uma hidroxila. Então é dessa forma que a acetona acaba conseguindo se reduzir e virar um álcool ou um composto fenólico, tá? Claro, vai depender do contexto. Então, nesse contexto aqui da quinona, que está dentro de um composto cíclico, essa dupla ligação se quebra e acaba virando um fenol, tá? Uma hidroxila ligada a um anel aromático, tá? Também gosto da ideia de pensar que a oxidação é quando eu tenho a presença de oxigênio e a redução é quando eu vou ter a presença de hidrogênio. Hidrogênio entrando na redução e, no caso da oxidação, o oxigênio entrando. Tá, pessoal? Então, ó, a terceira afirmativa aqui, ela acaba sendo correta também, o que traz para a gente como alternativa certa a letra C, tá? Apenas a afirmativa 1 e 3 estão corretas. Então, essa é a primeira questão que eu vou liberar aqui para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram, @toralizizes, com 2 L's, e aproveita, se inscreve no canal, deixa a tua curtida, comentário,
porque isso ajuda bastante a gente que está aqui nesse universo da internet. Até a próxima, galera!